Este livro são muito bonito. Você vê aquele não adianta, vai ser muito Acabamos de assistir Kardec, ao lado dos atores, da Sandra, que fez Amélie, e de Leonardo, que fez o mestre Kardec. Nós agora vamos pedir a todos, quem puder, se possível, nós vamos colher o depoimento de vocês, do que vocês acharam. Na salinha aqui do lado também já tem. É a primeira vez que você assiste ou não? É? E então? Nossa, eu nem acho que nem sou eu lá. Emocionante, Léo. Obrigado, viu? Pela interpretação magnífica. Muito obrigado, viu, Léo? Sandra? Sandra, é a primeira vez que você assiste? É É. a primeira vez. Parabéns, obrigado, viu? Ai, Pelo eu que seu agradeço. trabalho. Tá muito lindo, né? O filme tá muito bonito. E é maravilhosamente, inexplicavelmente atual. Né? É. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos torcer agora que vá concorrer o Oscar de filme estrangeiro, não é? Você já ganhou Cannes. É. Pois é, já tá bom, né, pra essa encarnação. Ah, sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Heloísa Pires. Oh, Luciano, que lindo, que lindo. Olha, chorei de emoção, de alegria. E aquelas luzes que vêm da queima dos livros estão se espalhando a cada dia. O Espiritismo vai ser confirmado pela ciência oficial. E aí acabou, ponto final. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Que grande espírito, Kardec, Amélie e esses atores maravilhosos, fantásticos. Eles assistiram pela primeira vez aqui conosco. Olha, fica... Boa noite, amigos. É uma alegria estar novamente com vocês nesta noite. Recebam o nosso abraço fraternal e hoje estamos recebendo com muita alegria dois amigos que compartilharão conosco a importância da arte como ponto fundamental para a nossa cultura, para o nosso conhecimento. E logo de início já vou apresentar os nossos convidados. Inicialmente, o nosso querido irmão, amigo, Oceano Vieira de Mello. Boa noite, Oceano, seja bem-vindo. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Será um prazer muito grande participar desse momento histórico onde nós estamos fazendo a história, né, da sétima arte sobre espiritualidade. Ok. O Oceano é produtor, cineasta, pesquisador. E agora nós vamos receber com muito carinho, com muita honra, o nosso amigo Wagner de Assis. Boa noite, Wagner. Tudo bem, Oceano? Tudo bem, Orlando? Boa noite. Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Wagner é roteirista, produtor e diretor dos filmes, fundador da Cinética Filmes,
diretor do filme Nosso Lar, do filme Kardec, e também A Menina Índico e Amor Assombrado. É um prazer estar com vocês aqui na nossa live. Eu que agradeço, bacana. Ainda mais estando com um amigo aqui de tanto tempo, mostrando um vídeo tão bacana, né? Eu, não lembro, eu tinha visto, mas eu não lembrava do quanto esse vídeo é emocionante, né? E é histórico ao mesmo tempo, né, Luciano? Você estava lá naquela sessão que a gente fez lá na Sony e você pegou um momento que nem eu tinha visto, né? Porque os atores terminando de ver o filme completo a primeira vez é um momento importante, né? E você vê que até eles estavam emocionados, né, Wagner? O diretor não se emociona mais. Depois de um certo tempo, você não aguenta mais ver o filme. Essa é a verdade, né? Porque você mora com o filme, né? O filme, você decora o filme. Então, depois de um certo tempo, é um ônus, né, do trabalho. Mas é muito bonito ver as pessoas vendo pela primeira vez. Isso é muito bonito. E ali você pode ter certeza que tinha uma quantidade de pessoas extremamente que amam Kardec, que amam a arte. São pessoas muito inteligentes, que têm ali... A Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, ela ficou muito emocionada, dá para você ver ali, e eu pego o meu telefone, o telefone celular e levo até ela, porque eu queria a opinião dela, não é? Eu sei que ela é bastante crítica, bastante exigente, né? A formação dela ali com o grande filósofo, pai dela, o Herculano Pires. Maravilhoso, né? E depois eu vou até o Kardec e a Amélie, ouço a opinião deles, eles estavam emocionados, olha que beleza, por isso que me veio, na hora veio a ideia, perguntar para ela, vamos nos preparar para o Oscar estrangeiro, mas não é hora ainda, não é, Wagner? Acho que prêmios, eu acho que a gente tem etapas tão importantes, né, Luciano, para cumprir conforme fazer um filme é uma trajetória tão difícil, tão grandiosa, tão profunda, toma tanto tempo da sua vida, tanta energia da sua vida, que existem essas divisões de prêmios, né? O prêmio maior é o filme ficar pronto, né? Como você gostaria que ficasse. A gente é produção independente, ou seja, a gente não é Hollywood, se ficar ruim faz de novo, né? Filma tudo de novo, né? A gente não tem a chance de filmar tudo de novo. Você tem aí, às vezes, 2, 3 dias para fazer retakes, mas... então, quando o filme fica do jeito que você queria, ou muito próximo do jeito que você queria, é uma grande vitória. Estava me lembrando aqui do Orlando, estava falando dos meus filmes, eu sempre falo, tem o meu primeiro filme, que foi A Cartomante, né? Que, assim, eu quase não falo dele, que é um filme de 2004 já. Era trailer, você estava treinando. E não, pois é, assim, primeiro filme é sempre primeiro filme é um capítulo à parte da sua vida, então quando o filme vai para a tela, caiu o Orlando, né? Quando o filme vai para a tela, já é uma vitória incrível, né? E aí tem todo o feedback, tanto da crítica especializada quanto do público, e isso são outras vitórias, né? E aí o prêmio, como você falou do Oscar, ele assim, é uma decorrência bem mais longe ainda. Então, a gente acaba nem pensando. Enfim, é óbvio que todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer que o filme ganhe prêmios ou que, eventualmente, seja bem reconhecido pelo Brasil, no exterior, etc. Mas você vê, o Kardec, né, que acabou, não é um filme que está indo para prêmios oficiais, ele ganhou um prêmio que, para a gente, talvez seja uma grande honraria, que é ser exibido no mundo inteiro, literalmente, né? Quando a Netflix resolve comprar os direitos do filme, junto à Sony, e naquela época a gente ainda não tinha esse resultado dessa negociação, não era fato ainda, quando você viu o filme isso não era real ainda, mas a gente entendeu e ficou feliz, que eles entenderam e ficaram felizes, que o filme teria o potencial para ir para o mundo inteiro. Então, de repente, o Kardec estava em 180 países, Luciano. Assim, é inimaginável o Kardec em 180 países, quando naquele dia que você gravou, ele estar em 180 países era... Como é que a gente consegue isso? Vai ter que vender país a país, né? Tem que ir para as feiras de cinema, como eu já encontrei em tantas feiras de cinema já, né?
pelo mundo afora. E nós nos encontramos em feiras, não é? Claro. O Nosso Lar, ele chegou a 40 países, quase assim, né? País a país, convencendo distribuidor da África do Sul, distribuidor da França, distribuidor da Inglaterra, do Canadá. Os distribuidores italianos não queriam exibir o filme. Lembra disso? Eu te falei, não, eles não acreditam no filme. E aí, o que a gente faz, né? Numa hora dessa, não faz nada. Não acredita, não acredita. Da Regina Zanella, né, que está nos assistindo. E agora a Regina está levando para a Itália e você, enfim... Então, quando o Kardec, ela está levando para a Itália? Não, o Nosso Lar, ela tem os direitos do Nosso Lar na Itália, né? Então, é incrível, porque quando a gente fala de prêmio, o Oscar é um prêmio, né? O César é outro prêmio, o Urso de Ouro também, o BAFTA, tem tantos prêmios bacanas, e tem prêmios incríveis assim, o Gramado ainda é um prêmio bacana, bem reconhecido, o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que a gente ainda não sabe como é que vai ser esse ano, o Kardec está inscrito nas categorias todas, entendeu? Então, eu acho que ele tem méritos para concorrer, pelo menos, em determinadas categorias. Aí, assim, isso é meio que um reconhecimento da classe, né? O problema nosso é que quem decide isso são pessoas que não são espiritualizadas. Você sabe, eu conheço esse pessoal. Mas, enfim, mas assim, são as pessoas... Eles não permitem que a arte que é mostrada no filme como o seu, como Kardec, como o Nosso Lar, eles não conseguem enxergar. Sabe, esse olhar eles não têm, eu percebo isso, você sabe. Tem, enfim, isso é um assunto complexo. Pois é, até o Clint Eastwood, quando ele fez aquele filme espiritualista, Sim. O pessoal torceu o nariz. Mas, enfim, mas aí tá, eu acho que se a gente for colocar o peso do filme num reconhecimento da própria classe, eventualmente a gente colocou o peso no lugar errado, né? A responsabilidade do filme, o bom do filme é ele chegar em quantos lugares, no máximo lugar que ele puder chegar, né, Luciano? Você, quando os filmes que você faz, os documentários que você faz, você já fez filmes sobre Kardec, né? Quando você chega num lugar e fala assim, eu vi seu filme, isso é muito bacana. Seu filme mexeu comigo. Eu recomendei seu filme, né? Isso é muito bacana, né? Aquele momento ali da Sony que você gravou, acabou de exibir, você olha para o público, você olha para uma pequena plateia, as pessoas estão emocionadas. Como é bacana isso, né? Isso aí, assim, não é demagogia, isso é um prêmio incrível que se ganha, né? E mais ainda, isso permite que você se motive a cada vez mais. E aí, assim, vale a pena ouvir as críticas que eventualmente não são tão construtivas? Vale a pena. Vale a pena ler o que as pessoas falam em todos os campos? Vale, até os raivosos. O que eu pude ler, eu li, porque, obviamente, eu vou saber distinguir, né? Isso me ajuda, isso não me ajuda. Isso faz sentido, isso não faz sentido, né? É verdade. A crítica sempre, a crítica sempre bem-vinda, embora a gente se chateie, não é? Crítica e prêmios são sempre bem-vindos, mas você faz o filme para o público ver, né? É esse que você faz o filme. Então, quando você hoje diz que o Kardec já foi visto, o Nosso Lar já foi visto por quase 40 milhões de pessoas, hoje, por exemplo, a gente estava fazendo contas, assim, a Menina Índigo já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas no streaming, né? Então, é um filme que ele tem uma penetração, uma comunicação incrível com pais, filhos, etc., né? Aí, ó, enfim, eu sei que você leva o DVD, né? Tem um livro de bastidores que eu acabei escrevendo e tal. Então, isso é muito legal, porque você vê que, assim, olha, ele não foi tão bem no cinema, mas o público andou, aprovou, curtiu. E aí eu vejo pelas mídias sociais, eu recebo aí nas mídias sociais quase todo dia, se não a cada 2, 3 dias, feedback de alguém sobre algum dos filmes. Isso é muito bacana, né? É muito bacana. Olha, Wagner, na realidade, eu, por exemplo, faço documentários. A gente só produziu E a Vida Continua. Mas você fez ficção, com o Paulo Figueiredo, né? O E a Vida Continua, isso. Exatamente. A minha área é o documentário. Né? É verdade. E eu costumo dizer que eu faço documentário para mim, eu não faço para o público. Você entendeu? Porque eu tenho essa liberdade. O documentário
dá essa liberdade. Então, eu faço para mim, eu não fico contente. Você sabe, a gente faz vários cortes até chegar no final. Aí eu falo, não, o filme agora está me agradando. Aí, agora, goste quem quiser. Por exemplo, o meu documentário mais popular que tem é o Eurípides Barçanufo. Eu fiz com uma câmera, não era a intenção fazer um documentário, eu fiz com uma câmera de turista, aquelas câmerazinhas pequenininhas, que já tinha uma fitinha ainda, entendeu? Mas o personagem é tão importante que acabou virando um filme gostoso de se ver. Então, vou te dizer, merecia uma ficção, viu, Oceano? Porque o Eurípides é um personagem incrível. Leonardo Medeiros já até se candidatou a fazer o papel, porque ele é parente da família, né? Ele é sobrinho neto do Dr. Eurípides, a mãe dele é sobrinha do Dr. Eurípides. Ele vem desse mundo, ele conhece isso, ele reconhece. Ele falou: ó, o dia que quiser, você tem aqui o personagem. O Leonardo Medeiros, para quem não conhece, é o ator que fez o Kardec no filme do Wagner. Isso mesmo. Ele é parente distante, sobrinho neto, né? Do Eurípides. Sobrinho neto, nem tão distante, não, é parente próximo, viu? Próximo, né? Conviveu assim, não com ele, né? Mas conviveu com a presença espiritual dele na casa, com a força dele, né? De sacramento. E engraçado que quando eu fiz a primeira... O Leonardo foi o primeiro ator, de fato, que a gente sentou para conversar, né? Sobre a possibilidade de fazer o Kardec. Então a gente foi fazer uma leitura na casa da Eliana Soares, a Lili Soares, da Conspiração. Estávamos ali, eu, a Lili, o Léo Barros, Leonardo Monteiro de Barros, e o Leonardo Medeiros. O Leonardo estava com gripe, cansado. Ele estava filmando uma série da Netflix que ele fazia, acho que ela era o Mecanismo, em que ele fazia um dos executivos da Petrobras, não me lembro o nome agora. Então ele tinha filmado numa cadeia o dia inteiro, ele estava exausto. E ele estava gripado, e a gente começou a ler, e eu vi que a leitura não ia funcionar, porque ele estava cansado. Então, assim, lá pela página 20 ou 30, eu falei, vamos parar, Léo. Vamos parar, porque tá ruim, é uma maldade com você, isso aqui não representa nada, é só uma leitura. Mas, assim, na leitura, no olhar o trabalho dele, no conhecer ele, né? Ou seja, a gente já fez uma pesquisa. Oi, Orlando, seja bem-vindo de volta. A gente fez uma pesquisa grande e ele tinha todos os potenciais para fazer. Eu não sabia de nada disso do Eurípides, doutor. Nada. Então, quando acabou, eu falei, então, eu queria te convidar para você contar essa história comigo. Você topa contar essa história do Kardec comigo? Ele falou assim, puxa, eu topo muito, Wagner. Inclusive, tem uma pessoa que vai ficar muito feliz, para quem eu vou ligar para ela agora, que é minha mãe. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, que bacana, né? Vou ligar para a mãe dele. Mas na hora eu pensei, a mãe deve ter alguma coisa a ver, deve ser espírita, ou deve gostar do Kardec, deve ser alguma coisa assim. Foi a única coisa que me ocorreu. Eu falei, pô, vai ligar para sua mãe? Ainda pensei assim, pô, vou ligar para minha, né? Eu falei, mãe, achei o Kardec também, né? Mas aí, quando ele falou, eu falei assim, mas, Léo, desculpa, minha mãe é sobrinha do Dr. Eurípides de Barçanufo. E aí eu falei, puxa vida, aí eu tô na sintonia certa, né? Eu não sabia desse detalhe e o convite foi feito absolutamente fora desse universo. E, obviamente, o sinal depois é que valeria muito a pena investir com ele, porque era um cara extremamente preparado, talentoso, e que tinha uma conexão que eu nem conhecia, né? Ainda brinquei, doutor Eurípides, muito obrigado por você ter escalado o ator. Eu acompanhei você desde o início do Kardec, e eu lembro que você pensava no Osmar Prado, lembra disso? Na verdade, assim, a gente tinha um grupo de nome de atores que tinham grandes atores. Então, nunca houve uma proposta para o Osmar Prado, nunca houve um contato prévio, nem com ele, nem com outros atores, que a gente tinha como... Você sabe quando você joga na mesa, assim, nomes? Né? E eu tinha contado para você alguns nomes que viriam. Mas quando a gente sentou para fazer, na verdade, quando você senta para tomar as decisões mais importantes para o filme, é você sozinho, né? Você com você mesmo, né? Eventualmente, o produtor está do teu lado, te ajudando, dando força, mas é uma decisão que vai virar para sempre, né? E aí, a Marcela Baltberg, que era produtora de elenco, estava muito presente, o pessoal da Conspiração,
Gustavo Baldoni, todo mundo da diretoria ali juntos, mas a decisão é uma decisão, no final das contas, do diretor, né? Você tem que acreditar naquela pessoa. Então, quando veio, assim, quando a gente parou para pensar no nome do Leonardo Medeiros, eu falei, o Léo preenche todos os requisitos. Eu acho que o Léo está num lugar que hoje a gente pode chamar para conversar. Vamos chamar para conversar o Léo? Vamos lá? Marcelo Altberg, acho ele maravilhoso, vai dar certo, deu maior força, e a gente foi conversar. Então, dali em diante, a gente já tinha o Kardec. Né? Então, falaram muito do Tony Ramos, falaram de alguns outros atores, mas nunca houve oficialmente um convite, assim, vamos fazer. Inclusive, foi uma maldade que fizeram com o Tony Ramos, algumas pessoas que são muito xiitas, né? Foram criticar o Tony Ramos porque o Tony fazia uma campanha publicitária e isso tinha a ver que era uma coisa meio contra o veganismo. Enfim, não vou entrar nesse assunto que ele é tão insignificante que não vale a pena. Mas, enfim, vieram, e aí eu ainda falei com o Tony, pedi desculpa, falei, Tony, a gente nunca oficialmente disse que queria trabalhar com você, nem nada. Saiu uma nota no jornal, mas não é verdade, né? Olha, eu tendo que dizer isso pro Tony Ramos. E ele, obviamente, maravilhosamente entendeu, claramente, desejou boa sorte. Ele nem poderia, enfim, olhar, porque ele tinha outros compromissos, etc. Enfim, eu acho que encontrar o Léo é sempre um grande momento quando você encontra o protagonista, como quando eu encontrei a Letícia Braga, como eu entendi que podia ser o Renato Prieto, ou agora o Amor Assombrado com a Vanessa Gerbelli, não tive dúvidas. Quando eu olhei para ela, eu olhei uns personagens, eu falei, essa atriz faz isso aqui. Né? Ela tem potencial dramático, emocional, pessoal para fazer esse trabalho. Porque o Amor Assombrado é um filme sobre a loucura, sobre um novo prisma. Vai estrear no Netflix agora, dia 15, vocês vão poder ver. Dia 15 no Netflix. Isso. Ok. Orlando, pode fazer pergunta, pode colocar o que você quiser aí. Então, ainda não regularizou totalmente aqui a minha internet, mas eu peço licença, porque o filme Nosso Lar, um best-seller, eu peço licença a vocês para colocar um trailer aqui, para suscitar aí a questão de que o filme, né, Wagner, está não só no Brasil, fora do Brasil, maravilhoso isso. Vou colocar aqui, na sequência a gente já comenta. Eu queria dizer, enquanto... André! Allez, réveille-toi! André! Bonjour André, comment allez-vous? Quel est cet endroit? Qui êtes-vous? Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos questions. J'ai besoin d'explications. La vie sur Terre est une copie de celle-ci. Tout ici a un sens et une raison d'être. Oh mon Dieu. J'aimerais savoir comment je peux envoyer un message sur Terre à ma famille. J'ai absolument besoin de les voir. Comment il était, Clarisse? C'était un homme bon. Il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Mes frères bien-aimés, une grande guerre de portée mondiale commence. Des millions d'âmes seront de retour dans le monde spirituel. Pardonnez-moi. Il y a des cœurs qui prient pour vous, André. Mon fils... Le monde a besoin d'histoires avec des fins heureuses. Vous verrez, un jour vous comprendrez. Il est toujours possible de recommencer.
Avez-vous déjà imaginé une vie après la vie? Que maravilha! O filme Nosso Lar na Terra do Codificador. En français. Maravilha. Bacana. Wagner, Há muito tempo eu não tinha visto o trailer em francês, eu acho que vi uma vez só, provavelmente. Na língua de Kardec. Bacana. E eu gostei muito que eles não mudaram o nome do filme, que eu confesso para você que eu acho que essas coisas espíritas têm que manter a grafia, tem que manter os nomes que estão dentro é uma nova ciência, né? Uma nova filosofia. Então, eles colocaram lá, mantiveram o Nosso Lar, né? E depois o Notre Dame. Enfim, Deme, não é? Amanhã em Nosso Lar em francês, não é? Eu gostei muito desse trailer. Eu vi esse trailer hoje. Agora, você sabe que em 2017 houve um festival de cinema francês lá em Lyon. Que passou o filme, né? Sim. Inclusive, autorização para você e também numa universidade em Londres. Está lembrado disso ou não? Sim, você me pediu, né? Eu não pude ir. Tinha até a possibilidade de eu ir, né? Tinha o pessoal... Sim. Eu estava com algum compromisso que eu não pude ir. Lembro sim. Então, o filme foi exibido num festival de cinema em Lyon. Isso. E numa exibição, numa mostra de cinemas na língua portuguesa, espíritas e espiritualistas na Universidade de Londres. Né? Foi muito legal. Nesse aspecto eu já perdi a conta, viu, Oceano? Porque é realmente incontável, assim. De exibição fora do Brasil eu perdi o controle. A gente sabe os países, eventualmente, né? Mas, assim, de exibição mesmo, de festival, olha, já teve na Finlândia, na Austrália, 2 ou 3 no Japão, que eu me lembre, Coreia do Sul. Coreia do Sul teve exibição oficial, né? Em mercado. Os coreanos adoraram, achei incrível. E acho incrível também porque eu vejo que a cinematografia deles é pujante, né? Uhum. Tem cópia pirata do Nosso Lar em árabe, Oceano, com mais de 25 mil views. Que beleza. Esses a gente nem tira. Esses a gente... Que o pessoal, que os produtores não nos ouçam, né? Os distribuidores, os parceiros, mas esse eu nem tiro. Porque, enfim, não faz sentido, né? Não faz sentido tirar, assim, nesse sentido, né? Porque eu acho que é uma maneira, aí sim, é uma maneira de levar ao conhecimento daquela filosofia pessoas que às vezes, são materialistas, não têm conhecimento, não têm nenhum tipo de religiosidade, afinidade com a coisa, com o outro mundo, né? E eu gosto da ideia de que são cinematografias diferentes também, né? As pessoas têm acesso a uma nova forma de contar outras histórias, né? O tal do discurso único não é bacana, né? Não. Em nenhum lugar do mundo, né? Você só contar uma história, né? Quem é que falou que toda unanimidade é burra? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. É isso mesmo. E aí, assim, eu gosto dessa ideia. A gente, por exemplo, teve exibição na Turquia, eu dei entrevista para um jornal turco, que era um jornal que falava de espiritualidade, muitos anos atrás, eu não me lembro agora o nome. Então, isso é bacana, porque você vê que cinema tem linguagem universal, né? Claro, e ao mesmo tempo, essa história, ela pode produzir coisas diferentes. Nos Estados Unidos é impressionante, assim, como isso repercute. Ele passa lá num canal espiritualista chamado Gaia.com, que é o canal que comprou ele depois de todas as etapas. E assim, a cada 15 dias chega um e-mail de alguém perguntando por que aquele filme era verdade, da onde eu tirei aquilo, quem era Chico Xavier. Assim, são
questionamentos que eu acho que aí o filme se prestou a fazer. Mais do que isso, eu acho que aí cada um procura, né? As pessoas pesquisam e acham. É meio quem procura acha. Eu acho que é um pouco assim, né? Diferente do você dizer assim, veja isso aqui, aprenda isso aqui, descubra isso aqui, não vai funcionar, né? Vai todo mundo ficar assim, o que esse cara quer me convencer, né? E quando você tá... Vou te contar uma história, né? Teve gente, cara, o pessoal no Festival de Veneza, o filme quase foi convidado para o Festival de Veneza, ele não foi por conservadorismo do board do festival, não sei se você sabe dessa história. E assim, o presidente do júri... Eu conheço muito bem, e eles são, assim, não vou nem dizer que eles são de esquerda, nada disso. São tradicionais. Ele é mais antigo do que Cannes, não é? Sim, ele é mais antigo que Cannes. E aí, o presidente do festival, na época, falou para a Yafa, né, a produtora do filme, eu não estava presente nessa conversa, mas a Yafa morreu de rir e me contou, ela me ligou assim, ela me falou, Wagner, perguntaram qual era o tipo de droga que a gente tinha tomado para fazer esse filme que era um filme tão lisérgico. Aí ela falou assim, baseado num livro. Ela falou assim, então o autor tomou algum tipo de droga para fazer um filme tão lisérgico? Eu falei assim, não, cara, esse filme é um filme baseado num livro, que é baseado no trabalho de um médium, e aí você vai descortinando uma série de credibilidade que aí ganha uma força que é impressionante. Quando eu digo assim, o filme fez sucesso, e é bacana, e a gente não vai ser, tipo, o hipócrita, o humilde hipócrita, dizendo assim, ai, que bom, não, fez sucesso porque a gente fez um bom filme, né? Fez sucesso porque a gente trabalhou, porque a gente apostou e etc. Que bom. Mas por trás do sucesso desse filme, por trás disso tudo, não tenha dúvida que é um trabalho de um homem chamado Chico Xavier. Tem a coragem de um espírito como o André Luiz. Se não tivesse isso, não tinha boa história, né? E aí não teria boa história e não teria essa credibilidade interessante que o filme traz, né? A mesma coisa o Kardec, se a gente for falar disso, né? Uhum. Orlando, quer fazer alguma pergunta? Você que é o dono da sala. A gente está tomando teu espaço aqui, Orlando. Nós somos seus visitantes. Solta Orlando. Está travado, seu áudio está bloqueado. Desbloqueia o áudio. Não, vocês vão levando, a sala é de vocês. Eu só sou o mediador aqui, muito imperfeito diante da internet aqui, em razão da situação que ocorreu aqui, né? Mas eu ouvi, eu creio que para o público aqui que nos acompanha, o Wagner poderia dizer para nós, eu já assisti algumas lives, quando você comenta sobre a dificuldade, a luta, né, o esforço que foi gravar a cena do André Luiz no Umbral com o Renato Prieto, né? E eu vi esses dias que o Renato, eu achei muito engraçado, interessante, né? Que o Renato parece que não estava muito bem, né? E foi bom, porque não tinha que estar bem mesmo, né? Poder, mais ou menos assim, o Renato passou por um processo de trabalho muito duro, né? Não só o fato de que ele recebeu um convite para fazer um filme que ele já tinha interpretado, o personagem no teatro, né, o André Luiz, mas ele nunca tinha trabalhado com cinema e oficialmente, né? Ele já tinha feito televisão e, se não me engano, já tinha feito alguma coisa em cinema, mas era bem pequena, muitos anos atrás. Mas não tinha sido protagonista de um filme, e um filme grande, enorme, né? Então, e a gente tinha uma demanda muito, muito importante, que era começar pelo Umbral, porque eu precisava que o personagem tivesse emagrecido, tivesse esquálido. Né? Ou seja, que a condição dele naquele lugar tivesse uma aparência física para o filme, se bem que a gente sabe que é uma aparência perispiritual, né? Ele não teria mais corpo, seria perispiritual. Então, a gente propôs a ele fazer um regime drástico daqueles que se faz para compor personagem, e ao longo de 3 meses e pouco, 3 meses, 4 meses, ele perdeu 25 quilos. Ele tinha acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, a gente tinha um motorista para cuidar dele, e foi duro, porque não podia fazer as unhas, não podia cortar o cabelo, a barba não podia fazer,
E assim, quando você deixa a barba bonita, assim, bem tratada, que nem o oceano, é bacana, né? Mas quando você é obrigado a deixar a barba, você não gosta, e o Renato nunca gostou de barba, segredinho, né? Isso foi para ele, assim, uma tortura psicológica lenta. Mas, enfim, todo mundo dando força, a gente ia para os ensaios, vamos fazer. Quando eu estava perto de começar a filmar, ele já estava, todo dia ele se pesava, ele dizia, olha, 20 quilos, aí eu olhava e falei, já tá bom, se você, né, a gente vai fazer teste de maquiagem, você vai encolher a barriga, já tá funcionando. Não, eu vou chegar nos 25. Falei, beleza, mas ó, a gente vai começar a filmar daqui 10 dias, só mantém, porque logo depois a gente filmasse um Umbral, a gente ia fazer um projeto de engorda dele, né? E engordá-lo para ele ter saúde e filmar o restante do filme. Pois bem, o filme atrasou 3 semanas. E quando atrasou 3 semanas, ele ficou enlouquecido, porque ele não aguentava mais. Aí eu deixei ele aparar um pouco as unhas, a gente combinou, né? Porque podia botar maquiagem, assim, corta um pouco as unhas. Eu já estava nele numa posição que isso servia um pouco pro personagem. Não é fazer o ator sofrer, mas é fazer o ator estar num lugar desconfortável, porque o personagem estaria num lugar desconfortável. Isso era bacana da gente trabalhar, sabe? Segredinho de composição de personagem. Isso foi assim que a gente lidou. No primeiro dia de filmagem, os testes de maquiagem dele davam mais ou menos 4, 5 horas para ele ter maquiado todo para Umbral. No primeiro dia de filmagem, primeiro dia, todo mundo nervoso e tal, ele ficou 9 horas imóvel na maca de maquiagem com o Vavá Torres e a equipe, fazendo todos aquele trabalho que você vê no filme. A gente filmou numa pedreira aqui no Rio de Janeiro em julho, se não me engano, julho ou agosto. E por mais que não seja frio no Rio de Janeiro, é úmido, né? Bate ali os 14, 15 graus, não é frio. Mas se você ficar de bermuda deitado no chão de uma pedreira, ao relento, madrugada adentro, você vai sentir o impacto disso. Então a primeira cena é a cena em que ele está deitado no chão do Umbral e tem aquela grua, tem uma grua de 25 metros na direção dele, é uma grua que desce picada. Tinha 250 pessoas ao redor, 18 quilômetros de cabo, 3 mega caminhões, uns butterflies que a gente produziu, que nunca tinha feito no Brasil, mas, assim, não sei quantos figurantes, era um show, um grande show. E aí o Renato fui lá no trailer buscar ele estava calmo, brincando e tal, mas cuida do seu ator, né? Lição número 1 para o diretor, né? Cuide do seu elenco. Trouxe ele, falei, olha, a gente vai começar por os planos mais abertos, conforme a gente... Contei a parte técnica para ele, botei uma toalha no chão, escondido, e deitei ele no chão do Umbral, né, já produzido, e fui para trás da câmera, para trás do video assistant, para começar a posicionar luz, por onde os atores entrariam, né, o Clemente Viscaíno, o Fernando Alves Pinto, que faziam o Clarence, o Lisas e o outro personagem do Rodrigo, que é o Tobias. E aí técnica, daqui a pouco eu olho, o Renato estava tremendo no chão, tremendo muito. De frio. E aí eu pensei assim, ele tá com frio. Fui lá e cheguei e falei assim, gente, vê um cobertor pro ator, pode cobrir ele sem manchar, né? Mas eu não gosto de falar de longe com o ator, nunca falo de longe com o ator. Ator você fala de perto, você não grita, né? Ator é uma pessoa que está concentrada para te oferecer o melhor ali na frente da câmera. Não dá para gritar. Cheguei perto dele e falei assim, tudo bem, vou te esquentar um pouquinho. Ele falou assim, não é frio não, é nervoso. Aí eu falei, calma que eu tô nervoso também, eu tô tremendo por dentro. Você não tá vendo, mas eu tô tremendo por dentro. Ele tremia muito, porque era muita responsabilidade. Depois, obviamente, ele pôs para fora o talento dele, ele viu que nem jogo de futebol, né? Quando começa o jogo, o jogador acalma e foi jogar, e aí deu tudo certo. Mas naquele dia ele estava tremendo, era um tremido de nervoso, não era um tremido de frio, não. Eu lembro quando lançou, só uma parte, quando lançou o filme, eu estava com um evento em Petrópolis, né? A primeira coisa que eu fiz foi ligar lá pro pessoal, os responsáveis lá, e falar, pode segurar meu bilhete aí, porque eu e minha esposa, quando nós chegamos em Petrópolis, acabamos de almoçar, já fomos pro cinema já, primeira coisa.
Isso aconteceu muito, assim, na primeira sexta-feira, na estreia, quando a Patrícia Kamitsuja, presidente da Fox na época, me ligou 1h30 da manhã da sexta-feira. Telefonema 1h30 da manhã só pode ser coisa de notícia ruim, né? Assim. Mas aí que eu vi que era ela, eu falei, ela não ia me ligar para dizer que deu tudo errado, né? Ela ia me dizer para ligar que deu tudo certo, né? Nesses 2 toques, até eu atender, isso tudo passou pela minha mente. E aí, quando eu atendi, ela falou assim, nós fizemos 170 mil espectadores, o filme vai para a cabeça só na sexta-feira. Então, tinha as primeiras sessões, estavam com 80% de lotação na sala. A gente viu o nível de relevância que o filme provocou nas pessoas, o nível de curiosidade, e isso foi diferencial. Depois o boca a boca, né? Depois a gente fez 1 milhão de espectadores em 5 dias, foi uma marca histórica para o cinema brasileiro. Isso foi a gente fez até uma placa, tá aí, mais um prêmio, né, Luciano? A gente fez uma placa de 1 milhão em 5 dias, né? Você não imagina, Wagner, o impacto que foi no mercado cinematográfico o teu filme já na primeira semana arrecadar tudo isso. Eu fiquei ouvindo, acompanhando, né? Você falou na Patrícia, lembra quando nós nos encontramos lá junto com o seu Nestor? Absolutamente, claro que lembro. Lembrado? Certo. Que beleza, não? Seu Saudade Nestor. do seu Nestor. Eu te mandei um vídeo, Orlando, que foi o primeiro encontro lá na FEB, no Rio de Janeiro, lá na Gráfica, lá em São Cristóvão, né, Wagner? São Cristóvão ainda. Seu Nestor Mazotti, seu Wilson Bianchi e mais algumas outras pessoas, né? Eu era um garoto de 34 anos de idade, pedindo autorização para a FEB para filmar o livro, uma das joias da coroa, né? Do trabalho do Chico Xavier, e com muita ousadia, talvez uma boa dose de coragem e responsabilidade juntas, né? Mas eu já tinha feito o meu primeiro filme, eu já tinha escrito alguns outros filmes, eu já estava no mercado de cinema e televisão há uns bons 10 anos, desde a TV Globo, onde eu entrei para trabalhar. Então eu me sentia muito seguro ao ponto... É uma segurança meio arrogante, né? Mas eu vou fazer... Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Eu me encontrei com a IAFA em Uberaba, junto com o Daniel Filho, porque ela ia fazer a produção do Chico Xavier. Sim. De repente eu vi que mudou. Ela passou a fazer a produção do seu filme, do Nosso Lar. A IAFA é uma grande produtora, não é? Sim, sim. Ela ia produzir, enfim, do que eu sei da história, ela ia produzir, sim, o filme do Chico Xavier, com o Daniel Filho e o Bruno Weiner, que era o produtor da Downtown Filmes, o dono da Downtown Filmes. Alguma coisa aconteceu que, coisas do cinema, né? Em algum momento ela não estava mais no projeto. E aí eu fiquei sabendo disso, eram projetos mais ou menos concomitantes, e eu encontrei 2 vezes, muito por acaso, com a IAFA, sabe os acasos que não existem? Eu encontrei com ela no Padre Pio, na casa de Padre Pio, que é uma casa espiritualista aqui no Rio de Janeiro, que eu frequento, ali em Botafogo. Eu tenho meu centro espírita, que é o Grupo Fraterno Francisco de Assis, e vou a alguns lugares que eu gosto, né? Acho importante, Frei Luís, casa de Padre Pio, etc. Você vê uma casa de Padre Pio que tem a base espírita e é totalmente holística, é bem espiritismo isso, né? Padre Pio, quem não conhece, é um médium católico italiano. É uma grande história, um grande homem, um grande padre, né? Enfim, hoje é o Santo Pio, né? Santo Pio de Pietrelcina, né? Enfim, encontrei com a IAFA um dia lá no Padre Pio. E aí, tudo bem? Como é que você tá e tal? Beleza? Pô, vamos tentar marcar um café, aquela coisa bem carioca, né? Bem cinema. Vamos marcar um café para contar como que cada um tá fazendo. Eu vi teu filme, né? Beleza. Passou, a gente acabou não marcando um café. E aí um dia, tipo, um mês depois, provavelmente, ela estava comemorando o aniversário dela num restaurante aqui no Rio, e eu fui jantar no restaurante com a Ivana, minha mulher e meu filho. Ainda só tinha um filho. Falei, oi, Afa, tudo bem? Você que era dia do Dr. Bezerra Menezes, 29 de agosto. E aí a gente, caramba, de novo, né? A gente tem que se encontrar. O que você está fazendo? Ela falou assim, pô, tô super triste que, enfim, ia fazer o filme do Chico, mas não deu. O triste é por minha conta. Eu não sei se ela falou essa palavra, mas aí ela falou, aí eu falei, pô, mas você não tá então produzindo mais o filme do Chico? Não.
E eu estava num momento que, embora eu tenha uma produtora, né, Oceano? A minha produtora é desde 1997, ou seja, eu sou um sobrevivente. Você é um sobrevivente, né? Eu não me intitulo um produtor, né? Eu não gosto de ter cabeça de produtor. Eu não gosto de fazer análise de produção. Cansa, né? Isso me cansa. Dirigir, escrever, que é meu drive, eu vou passar a madrugada fazendo, feliz da vida. Mas o trabalho de produtor é muito exaustivo. E eu sabia que era um filme muito grande, eu precisava de gente muito experiente ao meu lado. E eu tinha claramente essa visão comigo. E aí eu pensei, por que você não vem produzir O Nosso Lar comigo? Sabe, uma proposta. Porque aí você vai me ajudar a concentrar no que eu tenho que concentrar, que é literalmente o roteiro, a direção do filme e tal. E ela topou e foi assim uma parceria maravilhosa. A gente vai fazer o 2 juntos. O 2 e o 3 a gente vai fazer juntos, eu imagino, né? Olha aí, já estamos entrando aí no 2. Eu consegui um post na internet do 2, eu não sei se é verdadeiro ou não, se algum entusiasta fez, você consegue exibir ele aí, Orlando? É baseado numa imagem do Gustave Doré? Qual é? É uma imagem que nós fizemos, uma imagem de promoção, né? Para captação de recursos. Não é um pôster de fato, a gente chama, é um flyer. Um flyer, é um paper, né? Nosso Lar 2? Ou você quer ver a imagem? Só para ver se alguém está fazendo alguma coisa. Eu vou jogar aqui na tela, vai sobrepor a nossa, tá bom? Tem problema. O nosso áudio permanece? Ela mesma. Então, olha que beleza. É uma imagem baseada numa pintura do Gustave Doré, né? Que eu adoro. Acho um pintor, um artista especial, espantosamente parecido. Ele fez as ilustrações para o Inferno de Dante, né? E aí a gente pegou isso para colocar só como base dos mensageiros e tal. Mas isso é um promo, né? Não é o que eu chamo definitivo. Não é um pôster ainda. O pôster eu gosto. O pôster nasce, Oceano, durante o filme, né? É engraçado como tem lugares em que, quando eu cheguei na locação da muralha do Nosso Lar, que eu olhei aquilo e que eu tive a visão do André Luiz parado na frente da muralha, eu falei, isso é um pôster. Porque é espetacular essa muralha enorme, essa coisa fluídica do céu azul. Gente, para mim isso é o pôster do filme. Depois a gente acabou fazendo um outro pôster que foi quando a cidade é toda em efeito especial, né, ter efeito visual, e aí a Fox sugeriu, e muito bem sugerido, que a gente fizesse um segundo pôster, que é o que você vê aqui, né, a cidade espiritual, em proporção ao planeta Terra, o rosto dos personagens, etc., né? Mas assim, tem horas que você bate o olho e fala assim, nossa, isso é um pôster, né? E aos pouquinhos vai sair. Como você disse, para apresentar para futuros investidores que querem fazer parte do filme. Eu tenho aqui o da Ivone, por exemplo. Já que estamos aqui falando do Nosso Lar, vocês me permitem passar aqui os bastidores dele? Pode passar, que você quiser. Com licença. Vamos lá. Vou matar, espero que eu esteja magro. Mesmo. Depois durante o nosso bate-papo, a gente tem um outro vídeo aqui que, como foi bem divulgado pela mídia, esse trabalho levando a arte com espiritualidade, né? Vamos lá. Ação! O filme conta a história do André Luiz, que desencarnou sem conhecimento nenhum do que era o plano espiritual. Ele acaba ficando perdido numa zona na espiritualidade que a gente chama de umbral, até que chega um momento que ele não suporta mais aquele sofrimento todo que ele está passando e ele pede ajuda. E o filme vai mostrando cada passo dessa evolução dele. E tem muitas pessoas importantes que passam por ele nessa história, que ajudam ele de alguma maneira, com quem ele aprende. Então a trajetória dele é mais ou menos essa, até sua caminhada em busca da luz, como todos nós, e colocar os seus conhecimentos a serviço de todos. Tá chegando a hora
Em setembro, o Nosso Lar nas telas. Cada vez mais a gente vivencia as aventuras, a trajetória do André Luiz. A gente atravessa pelo umbral com ele, a gente sofre com ele, a gente sente saudade da família dele. A gente vai ser resgatado por Clarencio, entrar pelos portões da cidade, atravessar a muralha de Nosso Lar. É bem-vindo ao Nosso Lar. Encontrar os hospitais, o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação, ver o Palácio do Governador. A gente vai trabalhar nas câmaras de retificação. A história de Nosso Lar é uma jornada de superação, é uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Em setembro é hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o Dr. André Luiz. A gente espera vocês lá. Que beleza, hein? Recordar é viver. 10 anos atrás, nossa mãe. 10 anos. Ô, Quem sabe agora, no dia 3 de setembro, a gente dê boas notícias, né? Quando o país estiver vivendo boas notícias de novo, a gente possa ter boas notícias do filme, né? Eu queria perguntar para você, Wagner, eu lembro que em 2017, né, naquela exposição de mostra de filmes espíritas que nós fizemos no Rio de Janeiro. A primeira do gênero, né? Primeira do gênero. Ali no mezanino do Cine Aldeon, você falou que... eu fiquei muito feliz, você falou que ia fazer o Nosso Lar 2, A Vida do Emanuel, mais o documentário do Chico. Como é que estão os seus planos? Eu lembro que você disse que tinha aí uma major na jogada. Que era... Não, na verdade, assim, com a venda da Fox para a Disney, todos os projetos da Fox foram para a Disney, né? Então, a gente está negociando com a Disney e está sendo muito bem recebido lá. A Disney também tem subsidiárias que são a Buena Vista, né? Empresas que fazem parte do grupo Disney, né? Então... e a gente está com muito boa perspectiva, viu? Boas perspectivas sim para o Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros. Eu quero esperar esse momento tão difícil que o país está passando para a gente poder falar de boas notícias, né? E a gente está esperando, inclusive, a própria agência de cinema, a própria Ancine regular novamente, a lei do audiovisual que foi vetada pelo Executivo em dezembro de 2019, e até agora... É bom que todo mundo saiba disso. Acabou o cinema. Entre aspas, né? Lógico. Exatamente. Como é que tá o FSA? Tá parado, né? Do audiovisual. Ou seja, eu sei que você, pelos ingressos que foram vendidos nos seus filmes, existe lá a possibilidade de você fazer... de ter uma boa capacidade de fazer o Nosso Lar 2. Como é que está isso? Está parado? Parado eu sei que está, mas como é que está essa... Não, na verdade, assim, a gente do governo, a gente não está esperando muita coisa, não. A gente está indo atrás de viabilidade privada, né? De fundos, de investidores. A gente está fechando com alguns investidores, o pessoal da IP vai nos ajudar, vai participar do filme também. Então, eu acho que assim, agora eu quero, eventualmente, quando setembro chegar, né? Quando a gente estiver completando 10 anos... Quando setembro vier. Quando setembro vier, né? É o nome de filme. Aí a gente quer, o Brasil estando melhor dessa pandemia, né? As pessoas sofrendo menos, com menos número de óbitos diariamente, que machucam muito, né? Muita família machucada por conta disso. E aí eu acho que, nesse momento, estamos todos em casa... e aí eu acho que é hora da gente silenciar em respeito, em luto, né, ao luto das pessoas, e aí quando as coisas estiverem clareando, talvez a gente sim anunciar aí que esses projetos sim vão existir. O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a gente está trabalhando muito para ele, meu amigo, muito. Acho que só quem acompanha o dia a dia sabe o quanto eu digo, o que significa muito.
o documentário sobre a vida do Chico Xavier, que é um documentário, inclusive, que eu te convidei para me ajudar a fazer curadoria, né? Juntar tudo do Chico Xavier num só lugar, colocar em todas as línguas do planeta e espalhar pelo mundo inteiro, para quando as pessoas perguntarem lá na Turquia quem foi o Chico Xavier, ao invés de eu ficar, vê o filme tal, vê o vídeo tal, ou eu explicar, eu falo assim, olha, vê isso aqui que você vai entender quem é o Chico, né? Tem que ser um filme igual o Berlin Alexanderplatz. Exatamente. E acho que, assim, na verdade, tem material para fazer... Deixa eu só esclarecer que o filme Berlin Alexanderplatz, ele dura 16 horas. Mas aí a gente pode recortar. Aí a gente pode recortar em vários episódios, né? Esse aí, assim, projeto aqui, né? Esse projeto que você botou uma imagenzinha, essa é uma imagem ilustrativa também, né? Chama Chico para Sempre. Eu e o Marcel Sotomayor estamos envolvidos com isso. Tem muito documentário, tem muito material, mas está tudo muito espalhado. E a impressão que me dá é que não tem um lugar em que você possa dizer assim, esse aqui foi o Chico. Você tem histórias e histórias, você é um pesquisador que se acha coisas antigas do Chico, coisas inéditas. Outro dia eu estava lá na dona Nena Galves, você, se não me engano, você teve com ela também, logo depois, ela me mostrou coisas incríveis, entendeu? Então, assim, tem pessoas que conviveram, tem histórias, etc. E aí eu e o Marcel, a gente tá, assim que o fundo setorial voltar a funcionar, esse é um projeto que vai começar, a gente vai estar anunciando. E do que você me perguntou, sim, o projeto sobre a vida do Emmanuel, ele vai existir, viu, Oceano? Ele é um projeto em parceria com a Universal Entertainment, onde a Patrícia agora é a presidente. Ele é um projeto muito ousado, muito emocionante. É a primeira espirito-cine-biografia, porque a gente vai contar as vidas do Emmanuel, né? São pelo menos eleito aí pelo menos umas 6, 7 vidas, né? Desde o cônsul até o senador, passando pelo Nestório, né? Ou seja, passando pelo cardeal, passando pelo trabalho do Padre Amaro, eventualmente Manuel da Nóbrega, Padre Amaro. Então, assim, a ideia é mostrar quem foi esse homem ao longo dos últimos 2000 e poucos anos. Tem roteiro bonito, bem emocionante. Eu já estive na FEB lendo esse roteiro lá com o pessoal, o seu Godinho, o Rabelo. No final foram lágrimas, todos muito emocionados. Mas é o tal negócio. Cinema bom precisa de recurso, né, Luciano? Então, a gente está indo atrás dos recursos ainda. É onde mais me cansa, mas eu estou indo atrás dos recursos. Eu queria aproveitar a oportunidade para quem está assistindo, e qualquer pessoa que tenha dinheiro pode ser um produtor de um filme, pode ser um coprodutor de um filme. Então, o Wagner, ele veio, eu já falei isso para ele veio com uma missão de fazer esse tipo de filme, com essa temática, e até eu dei o exemplo para você, né, Wagner, do Charles Richer. Digo, Wagner, você já ultrapassou o que aconteceu com Charles Richer, né? Quer dizer, você é uma pessoa que veio para fazer esse tipo de filme, nós amamos o seu trabalho, e tem pessoas dentro da nossa comunidade espírita, espiritualista, que tem dinheiro. Por que não investir? Por que não acreditar? Essa é uma pergunta que eu me faço há quase 20 anos. Pois eu vi que no filme Chico Xavier teve vários coprodutores que colocaram dinheiro. Um colocou 1 milhão, o outro colocou 1,5 milhão. Eu lembro que ali, quando falou em Chico Xavier, todo mundo colaborou. Saiu uma obra maravilhosa. Você teve problemas... O Marcel falou na TV7 que você esteve junto com o Plínio, né? Se eu ganhar na Mega, eu vou ajudar também. Exatamente. Eu ainda brinco, eu falo assim, alguém aí ganhar na Mega Sena, liga para mim, né? Pois Então há necessidade das pessoas que têm facilidades em ganhar dinheiro, honesto, logicamente, entendeu? De ser um coprodutor, ver o nome dele lá nos créditos de um filme de autoria de Emanuel, de autoria de André Luiz. Façam isso. Não... E na verdade, assim, não só as pessoas, né, Luciano, mas as empresas, né? Hoje em dia você pode usar dinheiro do imposto de renda das empresas e investir nos filmes, né? Eu brincava muito quando apareceu aquela história lá daquele apartamento com 50 milhões de reais, né?
Aí eu pensando, eu olhava assim, será que meu vizinho de cima tá morando? Será que meu vizinho de baixo? Aí vem aquele pensamento, quando você falou dinheiro honesto, né? Eu falo assim, você não precisa disso, existe dinheiro suficiente no mundo para fazer todas as coisas bacanas. É só continuar trabalhando, continuar acreditando que as coisas se realizam. E é o que eu tô fazendo, né? Eu sou que nem aquele personagem da Dory. Sabe aquele personagem da Dory, do Procurando Nemo? Continue a nadar? Sou eu continuo a nadar. Wagner, e um detalhe, uma pessoa que investe num filme desse, ela vai acompanhar as filmagens, ela vai acompanhar o lançamento, é um sentimento espiritual que a pessoa está tendo, porque é uma obra ali de Chico Xavier, Emmanuel está envolvido. O que é R$1 milhão, R$2 milhões, você ser um produtor do filme? Então, as pessoas falam para mim assim, por que você não filma o Paulo Estevam? Eu falei, porque não tem $20 milhões. Se eu tivesse $20 milhões, a gente filmava o Paulo Estevam, porque a gente vai fazer o Paulo Estevam. Você vai filmar o Paulo Estevam onde? Você vai pro interior do estado do Rio de Janeiro? Você não vai filmar o Paulo Estevam no interior do Rio de Janeiro, né? Paulo Estevam, eu e você vamos desencarnar e vamos voltar para fazermos juntos. Tá bom? Mas a gente tem que voltar rico, né? A gente tem que voltar rico, Oceano. Com certeza. Fico imaginando a cena do encontro do Públio Lentulus com Jesus, né? No lago de Nezaré. Que cena, hein? Na verdade, assim, esse é o barato do cinema, viu, Orlando? Assim, quando você vai fazer um filme, você vai se apropriar da imaginação alheia. Porque vai ser a minha imaginação, com a imaginação do diretor de fotografia, com a imaginação do produtor, a nossa forma de contar, que vai ser... Eu dou esse exemplo em relação ao Kardec. Mas o Kardec... Algumas pessoas que não gostaram do filme, que fazem suas críticas, elas têm o direito de fazer suas críticas, é quase como se eles estivessem vendo um documentário e não fosse assim. Poxa, não é um documentário, é uma forma de contar, é uma ficção, e ninguém vai jamais saber como foi, a não ser que você faça a regressão de vidas passadas e você esteja na sala da casa do Kardec para ver como é que era, né? Porque não tem essa descrição, então você tem que imaginar, né? E aí, nesse sentido, quando a gente faz um filme histórico, você tem algumas liberdades e alguns cerceamentos. Esse é um jogo que a gente tem que fazer. No nosso lar, quando eu assisti aqui em São Paulo, naquela exibição para o pessoal do Conselho Federativo Nacional, eu vi uma cena, que é uma cena poética, que não está no livro. Eu estava ao lado de um presidente de uma federativa, né? E ele é negro, que é o Marival Veloso de Matos, lá da União Espírita Mineira. Claro, eu lembro do Marival. Cena, que é uma poesia do cinema, né, que permite isso, mas emocionou tanto a gente que eu estava ao lado dele, a gente se olhou assim, começou a se abraçar chorando daquela cena linda, né, que você imaginou, e que no Kardec, por exemplo, tem na guerra, né? Você estava falando do momento da guerra, né? Das pessoas da guerra chegando em nosso lar, né? Não, essa cena que eu falo é na hora quando ele retorna à casa dele. Tá, já no final. Negra, pela data. A Chica Xavier, né? Estava no mínimo, mas ela trouxe a África para o filme. É isso aí. E na hora, o Marival começou a chorar, porque ele é um negro lindo, um Marival Veloso, e a gente começou a chorar ali de emoção, por causa daquela cena linda que não está nos livros, né? Tinha várias representatividades ali, né? E você sabe que quando você se emociona na filmagem, com certeza vai para a tela. E aquela cena a gente se emocionou muito filmando. A equipe ficou bem emocionada quando a Chica Xavier, por toda a sua representação como atriz, toda a sua emoção, ela fez a cena. Não, e ela é uma grande atriz. Na hora que ela fala lá o nome do Dr. André. Vai com Deus, Dr. André. Só ela vê o André. E o cachorro também, né? O cachorro também percebeu ele. Isso você está de parabéns, porque tem diretor que não tem esse sentimento, né? Você vê isso nos filmes do Fellini, do Visconti, você vê isso nos filmes do Truffaut, principalmente. Sabe, é lindo isso. Orlando, você quer colocar mais uma parte do filme aí, do nosso lar, para a gente entrar no Kardec? Então, eu estava pensando aqui,
a gente entrar agora no Kardec aqui, né? Já que estamos falando do Kardec, falando de cenas de emoções. E como é bonito, né? A gente vê que cada um que está assistindo o filme, pelo menos é minha reflexão, cada um vive a sua emoção, a sua experiência, né? Cada um vai ter sua cena, que vai falar um pouco também da própria pessoa, não é? E para mim, já que eu vou passar aqui o trailer de Kardec, para mim, depois o Wagner dá uma complementação, aquele momento em que a Hermance ela está fazendo o intercâmbio do Christian, né, o ator, em que houve aquela cena anterior do Kardec na Ponte Sena, né? No Rio Sena, né? Em cima do Rio Sena. A ponte chama Ponte de La Tournelle. Onde o ator, que é o Christian, né, que faz aquele momento do suicídio ali, e depois aquele intercâmbio. Primeiro, eu que não sou especialista, eu sou aquele que assisto, a cena do intercâmbio com a atriz, me foge o nome dela, Wagner, é a... Louise de Toine, que faz a Hermance Dufour, né? Chama Louise de Toine. Que coisa linda, e uma hora que pega a imagem do olhar do Leonardo, que é Kardec, aquilo para mim foi... Eu não consegui, até hoje assistindo, esses dias eu assisti de novo, vou assistir até desencarnar 1000 vezes todos os filmes. Orlando, se você me dá licença, deixa eu falar com as pessoas, não se assista um filme uma única vez. Você vai ver 30% de um filme. Na segunda vez, você vai ver 50, 60, talvez. Um filme, quando você gosta dele, você tem que assistir várias vezes. Por isso que nós, que estamos ligados, nós somos cinéfilos, a gente chama de cult filmes. Eu aprendi a admirar centenas de filmes, cult filmes, porque assisti 2, 3, 4, 5 vezes. Eu assisti a Amadeus 18 vezes. E cada vez que eu assisto, eu vejo uma cena que eu não percebi nas 18 vezes. Eu também vi muitas vezes Amadeus. Milos Forman. Você entendeu? Em vez de ficar perdendo tempo se divertindo, assistir um filme e depois esquecer ele, veja filme. E uma dica, se você não gostar de um filme, assista de novo. Porque aquilo lá tem centenas de pessoas que pensaram... Você entendeu? Então, o filme é uma coisa... Por isso que é a sétima arte. Não se assiste um filme somente uma vez, a não ser que você queira divertimento, entretenimento. E cinema, na minha opinião, não é entretenimento. Boa, Ciano. Vamos ver o trailer. Vamos lá. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método. Critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas.
talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Olha, Wagner, parabéns. Eu ainda fico emocionado, porque esse homem mudou a vida de milhões de pessoas, não é? E não tem 0,5% da população brasileira conhece Kardec. Talvez ele não seja para essa época, né? Nos próximos milênios. Eu andei por lugares que ele andou e eu chorava de emoção. É uma coisa impressionante. Quando eu vi os trailers, né? O making off, eu ficava muito emocionada. Eu chegava até a pensar que eu vivi na época de Kardec, de tão envolvido que eu fiquei. O Orlando, ele me ligou entusiasmado, né? Quando eu falei para ele que eu ia assistir lá no 29 de maio, lá naquelas imagens iniciais lá na Sony, eu fiquei com dó do Orlando. Ele não estivesse aqui, a gente tinha levado ele lá, né, Orlando? Lembra? Ah, sim. Maravilhoso, né? E, Wagner, quando surgiu essa ideia do filme? Como que foi essa elaboração? Foi, na verdade, muito a partir do Marcel Sotomayor, né? Do filme, do livro do Marcel, O Marcel estava escrevendo o livro ainda, ele me ligou e disse assim: Wagner, eu estou escrevendo um livro aqui que você não vai acreditar. Fazia tempo que eu não falava com ele, e ele disse: eu estou escrevendo a biografia do Kardec. Eu falei: ué, de novo? Ele falou assim: uma biografia jornalística, porque as biografias que eu li são todas biografias que são ou muito detalhadas, né, detalhadas ao extremo, como é o material que a FEB tem, né, tem tudo, tem um levantamento completo do Kardec, ou elas, às vezes, elas são o que a gente chama de um pouco chapa branca, ou elas são um pouco distorcidas pelos fatos da época, pelo calor do momento, como é a do Henri Sossi, né, que foi amigo pessoal. Tem a do Canuto Abreu, que a gente visitou lá. Então ele resolveu escrever uma coisa... aquele dia lá. Então ele resolveu fazer uma coisa meio jornalística. Eu falei: que legal, que bom. Você topa ler aí os originais? Ele me mandou, eu li os 2 últimos originais do livro, pouco pitaco, porque o Marcel já tinha feito um trabalho enorme e tal. E quando acabou, no dia que ele veio me entregar assim, o livro, ou então no dia do lançamento, eu não me lembro direito qual dia foi, ele falou assim: bom, agora você tem a missão, que tal levar essa história para o cinema? E ele botou isso numa das páginas iniciais do livro. Ele fez um convite, você abrir aí, Oceano, tem aí, esse livro vai para o Chico, para o Canuto Abreu e para o Wagner. Olha, quero dizer para as pessoas que o livro foi lançado junto com o filme e a edição... com a capa, né? A edição comemorativa, Ainda é a mesma editora, a Record? É a Record, E aí eu falei: bom, esse tipo de convite você não diz não, né, Orlando? Eu estava preparando alguns outros projetos paralelos e eu falei: né, não tenho como dizer não. E pensando um pouco no que o Oceano falou, Oceano, eu acho que tem muita gente que conhece o Kardec, mas não conhece a fundo. Tem muita gente que conhece o Espiritismo, tem muita gente que conhece o Espiritismo, mas não conhece a fundo e mistura, né? E acha que o Espiritismo é mediunidade só, por exemplo, né? Fenômeno. Fenômeno. Tem muita gente que conhece reencarnação e acha que isso é uma propriedade do Espiritismo. Então, eu acho assim, existem determinados valores e códigos que foram reconduzidos a um conceito científico pelo Kardec, que já fazem parte da sociedade brasileira. Eu sinto isso um pouco pelas novelas, né? As novelas em que eu pude trabalhar escrevendo, como colaborador da Elizabeth Gin, né? Além da Vida, Além do Tempo, Espelho da Vida, foram novelas que a gente falava de coisas que tinham ligação direta com a temática espírita.
como reencarnação, vida, né? Mas não são propriedades da doutrina espírita. Elas foram codificadas a partir do ensinamento dos espíritos, mas a reencarnação, ela existe desde que o homem está no mundo. Então, eu sinto que isso é um processo e que talvez, você tem toda a razão, talvez seja um processo que não é para ser do jeito que a gente tem um modelo mental que tenha que ser. Sabe o que eu estou dizendo? O Rossandro fala uma coisa importante que o espírita que trabalha com meio de comunicação de massa, ele se depara com a seguinte fenômeno, com a seguinte condição: você tem o melhor produto e o pior marketing. E é verdade, né? Porque se a gente fala do espiritismo, isso é uma coisa importante, se a gente fala do espiritismo tentando colocá-lo para a sociedade como uma alternativa de religião, você vai bater de frente com as outras religiões institucionalizadas e dogmáticas e presentes na sociedade, né? Então, talvez não seja esse o caminho. Talvez o caminho tenha que ser, como foi muito na França do Kardec, você está apresentando novos paradigmas científicos para serem pesquisados, né? Eu vejo, por exemplo, a Associação Médicos Espíritas Brasileiras, Dona Marlene Nobre fundou, tinha 15 médicos. No último simpósio tinha 5.000 médicos, todos interessados em entender que processos são esses que o espírito pode produzir, que processos são esses que coisas que estão codificadas na doutrina, elas podem ser entendidas e previstas. Se a gente for esquadrinhar a obra do André Luiz, você tem ali o acelerador de partículas, você tem holografia, você tem o telefone celular, você tem veículos movidos a eletromagnetismo, você tem tudo isso, né? Então, se a gente for esquadrinhar alguns livros até do Dr. Bezerra, como A Loucura sob um Novo Prisma, que muito me moveu a fazer o Amor Assombrado. Então, acho que esse conhecimento, ele não pode, não deve ser espalhado cada vez mais para a sociedade com o mesmo modelo, a mesma forma que se fez propaganda religiosa ao longo dos anos todos. Entende o que eu quero dizer, Luciano? Entendi. E senão a gente está fazendo... É um desserviço. Eu brigo muito contra o termo filme espírita, mas é só por isso. Não é porque eu tenho alguma coisa a ver, é porque tem espiritismo e tem cinema. Eles se complementam porque um alimenta o outro de temáticas. Eu vou te passar, mas é um desserviço você dizer assim, vá ver um filme espírita porque você é espírita. Não faz sentido, né? Eu costumo dizer o seguinte, existem vários livros espíritas que você não sendo espírita ou sendo espírita, você pode fazer um filme não espírita, baseado no livro espírita. A doutrina tem essa vertente maravilhosa, né? E o cinema, eu não sei se você teve tempo de ver ou se eu mandei para você. Mandou para mim, você tem inúmeros filmes que abordam um assunto. Maravilhosa a sua exposição, material maravilhoso. Os maiores diretores do cinema no século XX fizeram cenas de filmes que estão na codificação. Abordaram temas, né? Abordaram temas que estão presentes na codificação, né? Então, eu assisti, eu falei para você que eu assisti, lembra? E assim, A Menina Índigo é um filme sobre o último capítulo da Gênese, a nova geração. Isso, exato. Né? Mas você botou o nome de Índigo. Isso é uma poesia, isso é um batismo, porque é bonito, porque tem a terapeuta americano. Então, na verdade, assim, era o nome de uma terapeuta que via as auras e botou o nome dos meus índigos, etc. Simples. O Divaldo tinha uma palestra sobre índigo. Então, assim, mas a gente está falando de nova geração, a gente está falando de reeducação, a gente está falando de um olhar espiritualizado para a vida. E aí, nesse sentido, eu particularmente eu me coloco à disposição de que esse é o meu tema. É isso que eu gosto. Né? Já fui convidado. Já falei para você que você tem uma missão, cara. Não, eu digo, eu entendo. Você chegou a ler aquele artigo do... Eu acho que eu entendo o pensamento do Wagner. Eu entendo até no último parágrafo do prefácio de Emmanuel no Nosso Lar, que ele disse,
não é ipsis literis, mas ele diz... Você tem aí, você não quer ler, então? Precisamos de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, porque nós precisamos atingir todas as camadas. Senão, até porque... É muito mais bacana você ser um espírita que faz cinema do que um cinema, do que você fazer um cinema espírita. É muito mais bacana você ser um espírita que faz teatro do ponto de vista da arte. Isso é um olhar particular. Porque, obviamente, isso não diminui nem enfraquece a arte produzida dentro do movimento espírita, que é bonita e é bacana e tem que ser feita. Né? Mas toda vez que a arte nasce com tag, com etiqueta, ela está circunscrita à etiqueta. E a arte não deveria ter etiqueta, né? A arte não deveria ter crachá, né? Isso é o que a gente imagina. A arte tem que falar dos fenômenos naturais e das leis naturais. Né? Quer ver um exemplo? Um filme sobre Perdidos em Marte. É espírita? E aí eu assisti? Não. Mas tem lá, um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita é a vida em outros planetas. Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos. Então, se você quiser fazer um filme, o filme do Nolan, do Christopher Nolan, lá, o Interestelar, é um filme espírita? Se você quiser entender que seja um filme espírita porque ele está falando de outras vidas, de transgressão de dimensão, de outros planetas, ok, você está falando de coisas que estão dentro da doutrina espírita. Arca Russa é um filme espírita. Arca Russa é um filme espírita. Ele atravessa os tempos, ele vai de sala em sala do museu e vai dizendo, olha só como é que a vida atravessa, né? E aí o Oceano tem uma lista de 50 filmes que tem questões que estão ligadas ao espiritismo e que fazem parte da narrativa, né? As cenas estão na codificação. Aquela cena do Akira Kurosawa, dos sonhos. Do soldado morto, né? Do general que encontra, encontra os seus soldados mortos. Então a gente sempre brincou com isso. É porque comumente, quando se fala da doutrina espírita, olha-se muito, e aí talvez seja um pouco do que acontece no Brasil, como o movimento espírita no Brasil, ele nasce dentro do seio da Igreja Católica, misturado um pouco com as religiões afros, né? Da Umbanda, e assim, ele nasce nesse caldo cultural e ele cria um aspecto quase religioso, que não permite, eventualmente, você ter uma palestra do Jim Tucker, que é um pesquisador de vidas passadas, como Ian Stevenson fez, e dizer, isso é espiritismo. Né? Você tem uma pesquisa sobre a força da cromoterapia, por exemplo, isso é espiritismo. Né? Ou, enfim, dos sons, isso é espiritismo. Está lá, o André Luiz, ele descreve em um monte de lugar, o Kardec descreve isso, ou, enfim, o Kardec entrevistou Mozart. Mozart morava em Júpiter. Eu cortei essa cena do filme, Oceano, acabei cortando essa sequência, mas ele entrevistou Mozart. E duvidou, né? Prova. Humberto de Campos entrevistou Judas. Isso? Entrevistou em Belo Horizonte, se não me engano, o Estevão. Se a gente fizer um filme um dia sobre... Se a gente fizer um filme sobre exilados de capela, o que tem de espírita nisso? Nada, porque é uma galera que foi expulsa do próprio planeta. Eles foram enviados, ou seja, não devia ser uma galera... fazemos parte. Então... E será que nós não estamos... Será que nós já não estamos nessa fase lá do exilado de capela? Não, total, não tenho dúvida. A gente está num expurgo aí enorme, né? Enfim. Então, eu acho que assim, a última fronteira humana é o espírito. Isso é fato. Eu quero renovar o pedido, eu não combinei com ninguém, com Wagner. Você tem dinheiro, você faça parte de um filme baseado numa obra de André Luiz, baseado em Chico Xavier. Eu amo Chico Xavier. Aí você tem dinheiro, mas não tem onde colocar. Tem pessoas que abriram editoras, abriram livrarias, Vamos investir na arte, no cinema. Está aí o Wagner, que luta para poder fazer um filme. Fica caro fazer um filme bem feito. Não é filmagem, fazer filmagem com atores amadores. Não.
É filme que vai para o exterior, que vai agora passa no Netflix, no mundo inteiro. A mensagem, aí sim, a mensagem está nos livros de Kardec e de Chico. Vamos levar esse conhecimento. Não, e aí assim, é legítimo a mensagem, né? O filme trazer uma mensagem é legítimo. Nós acreditamos nisso. E aí, enfim, você pode acreditar, pode não acreditar, mas é legítimo. Propôs a história. Né? Tanto que uma das coisas engraçadas do nosso lar uma das últimas frases que a gente coloca no filme, depois que o filme acaba, ingenuamente eu coloquei aos habitantes do nosso lar, ao Chico Xavier e a André Luiz, né? Uhum. E isso, Oceano, para algumas pessoas que não entendem nada da história, que acham que aquilo ali é uma grande ficção, isso pira a cabeça deles. Porque pensa bem, Orlando, o cara tá lá na Finlândia, tá na Suécia, um país, né, social-democrata, nunca teve acesso à religião. Para ele, religião é sinônimo de dominação estatal. Para ele, religião é sinônimo de guerras que mataram pessoas da família. Então, para ele, religião não presta. Então, para ele, qualquer assunto ligado à espiritualidade faz parte do sobrenatural, inexplicável, e ele não está nem aí. Aí ele vai ver um filme. Aí o filme apresenta tudo aquilo para ele como se fosse uma ficção, né? E aí o diretor do filme dedicou o filme aos personagens da ficção. E aí o cara pula do sofá e diz assim, peraí, isso é de verdade, então? O que é isso? Isso já aconteceu algumas vezes. Algumas pessoas me mandaram um e-mail. Falaram assim, mas que maluquice é essa? Da onde você tirou que essas pessoas existem? Existe mesmo uma cidade? Então, aí isso... Uma frasezinha. Você vê, o cara passou o filme inteiro distanciado. Tô vendo o filme, achei bonito, saudade da mãe, reviu a família, puxa, que bacana, bonito e tal. Aí acabou, é baseado numa história real? Porque a gente podia ter colocado baseado numa história real, e eu acabei não colocando por respeito à obra do Chico. Né? Sim. É baseado num livro do Chico, que é baseado numa história real. Exatamente. Né? Então você vê que era um detalhe. Esse detalhe às vezes pegou a pessoa, tirou o cara do eixo. E aí o cara quer saber quem é o Chico, ele quer comprar o livro em finlandês, em sueco. Pelo menos ele já teve o primeiro contato, né? E aí o problema também, aí o problema é dele, né? Se deu certo para ele, não deu certo para ele, a gente não muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Um cinema, a arte, ele ilumina pontinhos escuros na pessoa. Ele ilumina caminhos assim na frente do olhar da pessoa. E você diz, eu não acho que o cinema seja entretenimento, o cinema é arte. Às vezes ele entretém e faz pensar. E às vezes ele te tira uma lágrima. Às vezes ele te tira às vezes ele te tira um soco na parede de raiva. Né? E às vezes a arte, ela tem, ainda mais a arte audiovisual, ela tem essa potência. Mas no fundo, você não vai mudar por isso. Né? Você não vai mudar porque você viu o nosso lar. Você vai mudar porque em algum lugar lá dentro de você, será que esse troço acaba mesmo? Será que tem vida depois da morte? Será que eu estou jogando minha vida fora? E aí, isso é a pessoa fazendo uma própria, que é a famosa reforma íntima, né? Que é a possibilidade de se encontrar fazendo uma busca verdadeira, né? Orlando, eu tenho um material aqui. Oi? Quer exibir mais alguma cena do Kardec? Eu vou exibir aqui, depois eu tenho mais. Depois a gente tem mais. Não vai se emocionar, viu, Wagner? Mais 2 folders aí, né? E eu vou trazer aqui os bastidores aqui do filme Kardec, nós estamos aqui mencionando, né? Então, como se diz, segura o coração. Uma Paris opressora. Bom, esse filme se passa em 1850, não tinha luz elétrica, você não tinha carro. Então, assim, é um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. E não é simples você encontrar as coisas que tinham em 1850, né? Mas existem cópias, existem coisas que se parecem, mais do que ser, elas têm que parecer de época. E a gente tem que passar esse clima dessa época. Um outro desafio que o filme tinha era um desafio logístico, que era filmar numa Paris que não existe mais, nem em Paris. E é interessante notar que, sim, nós temos muitos interiores que respiram aquela França. Para Paris,
As externas, elas são muito mais delicadas. Não pode um carro, não pode um asfalto, não pode uma pedra portuguesa, não pode um poste, não pode um fio. Viu? Ele disse, ele trouxe a credibilidade que aqui é Paris. Alors ici, alors nous sommes à Rio maintenant, et alors quand Christian a vu ces rues ici, il m'a dit que c'était bon. Complètement. C'est le même style. Alors? Essa cena da queima dos livros se passa na Espanha e a gente puxou uma licença poética, que é uma praça na Espanha em 1850, definitivamente a gente não tem aqui. Mas a gente tem algumas fortalezas que são de época e que trazem um pouco de um colonial ibérico. A gente começa esse filme e eu digo para o espectador que a gente está em 1850 em Paris. E eu preciso que ele acredite nisso do começo ao fim. Um grande desafio cinematográfico e a gente espera que esteja à altura aí na tela. Beleza. Vou lá, eu gastando meu francês. Essa cena final aí foi, assim, é outra cena poética do cinema, não é, Wagner? Qual delas você está falando? Dele desmaiando? Da queima dos livros, não, da queima dos livros. E a sequência de Barcelona, né? Foi impressionante mesmo. Tá certo, a gente não podia não filmar em Paris, né? Tinha algumas opções de filmar em outras cidades para dublar Paris, mas aí quando você pensa, você tem aquela igreja incrível no meio de uma ilha. Eu lembro que você me ligou sobre Praga, lembra? Exatamente. A gente estava pensando em usar Praga, porque é uma arquitetura muito parecida com Paris do século XIX ainda. Amadeus foi feito lá, né? Amadeus foi feito lá. Lá tem uma estrutura de cinema razoavelmente, mas aí quando você olha Paris, você vê aquela igreja portentosa na beira do rio, não vai ter jeito. A gente tinha que ser lá. Então a gente conseguiu trazer uma Paris que nem existe mais, né? Paris do século XIX. Perfeito. E aqui nós falamos, né, a live nos bastidores de nosso lar, de Allan Kardec, mas não podemos deixar esse outro trabalho maravilhoso que vai estar aqui para o Wagner fazer o seu comentário, o Oceano. Eu assisti várias vezes também, eu junto com a minha esposa, ou A Menina Índigo, né? Olha, esse é o Amor Assombrado. Opa, cadê ela? Você pensou que era menina, eu sabia que tinha mandado para você o cartaz. Eu acho que eu peguei, não estou achando ela aqui agora. Mas eu te mandei agora, aliás, verifica aí, se não, mostra o Amor Assombrado, que é o último trabalho dele. Vamos aqui, enquanto isso eu elaboro aqui a Menina Índigo. A Menina Índigo tá aqui, é que é a mesma cor, eu confundi, tá aqui, ó. A gente fez um posterzinho com alguns comentários de profissionais da área. Muito bom, excelente. E que graça a menina, né? A atriz, né? Letícia Braga, né? Um talento, né? Hoje está aí brilhando já. Tenho vontade eu já voltei a trabalhar com ela no Kardec. Ela fez uma das Irmãs Boudin, que muita gente veio dizer que as Irmãs Boudin não eram tão jovens, né? Porque elas conheceram o Kardec. Eu falei, gente, qual é a diferença disso? O que importa se elas têm 28, 27 ou 18? Né? Elas foram médiums que ajudaram, e assim, elas eram médiums desde a adolescência, então a gente escolheu por usar elas ainda adolescentes, né? Não tem problema algum. Eu senti a emoção na última cena do filme, na hora que ela sai, que tá lá os repórteres, né? E o avô ali, foi uma... Vou usar um termo aqui dos nossos jovens. Foi uma sacada brilhante, viu? Obrigado. Foi bonito, né? Assim, terminar o filme naquele jardim ali, num lugar onde o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, onde foi a sede da Sociedade Espírita de Paris, a primeira sede. Palais Royal. No Palais Royal. Foi bem simbólico, né? A gente brigou muito para filmar ali. O lugar estava tomado. Eu tive dificuldade para entrevistar o Divaldo lá. Demorou 6 meses. Uma loucura. O local estava tomado de gente.
não podia isolar várias áreas, a gente só conseguiu isolar aquele corredor ali no meio por 10 minutos, então foram aqueles 10 minutos que a gente teve o corredor isolado e apagou digitalmente um monte de gente depois que estava lá e não podia estar, mas enfim, funciona, né? É mágico, né? As pessoas perguntam assim, o que de mágico aconteceu durante as filmagens? Eu digo isso. Isso é mágico, né? Isso é sensacional, né? Não, e eu só consegui filmar com o Divaldo porque a vida cultural aqui do consulado era minha amiga e ela explicou que era um professor que é muito importante na França, que os livros dele no Brasil, aí convenceram, porque lá é o Ministério da Educação, não é isso? Sim. Aqueles prédios ali, né? Eles não conhecem, né? Não conhecem. Não conhecem Kardec. Ainda bem. Eu acho que, na verdade, isso poderia ser um próximo filme, porque depois que o Kardec desencarna, o processo dos espíritas, né, o processo ao qual a Amélie Boudet ela é submetida, é um processo que explica o porquê o espiritismo foi minguando na França, né? Explica por um lado da questão, né? Porque a gente acabou vendo que essa árvore estava sendo transplantada para o Brasil de qualquer maneira, né? E depois do Brasil de volta para o mundo, como acontece hoje. O Brasil exporta movimento espírita, exporta conhecimento espírita, a obra do Chico exporta isso, né? Mas na França não estava pronta, a França ia passar por um século de guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, então os caras ficaram um século inteiro em guerra. Começou com a Comuna. Em 1871, né? A Revolução da Comuna, enfim, isso tudo, eventualmente, para a espiritualidade, não sei se era o lugar, vai saber os planos, né? Depois, maio de 68. Não, você vê, eu estava vendo outro dia, eu vi um documentário sobre a Guerra do Vietnã e vendo como ela começou com a guerra entre França e Coreia. Então, os caras acabaram a Segunda Guerra Mundial, 5 anos depois eles estavam em guerra de novo, né? Não tinham cabeça para pensar nisso, eram muito expurgo espiritual, eventualmente, né? E aí são os desígnios da vida do Cristo, do planeta de Jesus, então ele toma conta, né? Ele sabe o que faz, né? E, recentemente, nós temos esse outro filme maravilhoso aqui agora eu vou acertar, que é O Amor Assombrado, que baseou-se, conforme Wagner, nesse maravilhoso livro do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sobre Outro Prisma, né, Wagner? Esse livro, na verdade, ele me alimentou para filmar essa história, né? Ele é inspirado num conto da Heloísa Seixas, que é uma escritora maravilhosa, enfim, inclusive a Heloísa é mulher do Rui Castro, mas é uma escritora que eu admiro desde os primeiros livros. Ela é uma... Eu sou fã do Rui, viu? Ela é uma contista, né? E esse conto que ela escreveu é espetacular. E aí eu peguei o conto e coloquei a história da escritora acoplada ao conto. Então, quando ela viu, ela falou assim, nossa, você fez uma releitura que nem eu poderia pensar, porque não tinha escritora. E aí, mas isso tudo era porque eu queria contar, era um conto perfeito para eu adequar essa coisa de olhar para a loucura sob um novo prisma. E aí sim, Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, A Loucura sob um Novo Prisma, todos esses livros me alimentaram para que eu pudesse eventualmente lidar com aquela questão ali que é esquizofrenia, imaginação e mediunidade. Então tá tudo junto ali ao redor do personagem da Vanessa Gerbelli, e, enfim. E esse filme, Oceano, só para terminar assim, o comentário, eu fiz em planos sequências. Então tem quase igual a Arca Russa, mas assim, tem planos sequências que na verdade não são planos sequências, mas são situações filmadas longas, porque tem um processo de você se envolver visceralmente com o personagem. Então eu cheguei a fazer uns planos sequências de 10, 12, 15 minutos e eles foram sendo acoplados juntos ao filme. Não dava para fazer tudo junto, né? Até poderia, mas a gente não tinha nem era o interesse, a história nem propunha isso, mas tem muito plano sequência, tem muita trucagem de plano sequência bacana, eu gosto muito, acho que você vai gostar muito quando você vir o filme. Tá certo. Você vai passar o trailer?
aqui tá. no- Achei que você ia passar esse- o trailer. Tá bom, tá bom. É. Então, Tá. assim, quem Vai quiser pra ver. Netflix agora, dia 15. É isso que eu mas ia já, perguntar. ele já está no Now, na Apple TV, no Google Play, no Vivo Play, ele já está disponível os streamings que você paga para ver, né? E aí agora, no dia 15, ele vai para o streaming, onde você paga uma mensalidade e vê tudo que tem lá no streaming. São diferentes modalidades, né? Deixa eu explicar para as pessoas como é que isso funciona. Um filme, antigamente, você fazia o filme, ele ia para o cinema. Aí, ele já era programado para 6 meses depois ele sair em home video, quando o mercado de home video estava explodindo no mundo inteiro. E aí já se programava para ele ir para a TV a cabo, não tinham streams ainda. Então, vendia-se os direitos para a TV a cabo exibia. Com as novas tecnologias, para poder sustentar a indústria do cinema, e isso é necessário, senão o cinema não se sustenta, então as pessoas... você vai ver um filme, primeiro no cinema, quando o filme, logicamente, quando você consegue exibir no cinema, que não é fácil, é muito difícil, a concorrência é muito grande. Tá? Aí envolve distribuidor, envolve exibidor e envolve a produtora. Então, isso custa milhões e milhões de reais. Então, o que acontece? Ele vai para o cinema, do cinema ele vai para o Video On Demand, que é a locadora antiga, você entra e aluga o filme, ou então compra o filme. E você o Now, né? O Now, o Vivo Play, o Google Exatamente. Play, todos esses têm. Depois de um certo período, ele vai para o streaming. É o caso do Netflix. É o caso da Amazon, onde o nosso lar agora está, né? O Globoplay também. Então, isso. Se não tiver essa janela, gente, não existe cinema. Não, é isso que sustenta. Por isso, da importância de se investir no filme para poder concorrer com tudo isso. Imagina um filme baseado numa obra do Chico Xavier sendo exibido para milhões de pessoas. Milhões, em vários idiomas. A gente, eu quero divulgar o filme espírita. Não, a divulgação é isso daí, ó. É através da arte, através do trabalho profissional que envolve atores que não são espíritas, roteiristas que não são espíritas, quer dizer, pessoas que estão fazendo arte. E Emmanuel já previu lá atrás no livro Emmanuel, o filme que ensina e moraliza. Esse filme que ensina e moraliza são os nossos filmes. Invista eles, procure o Wagner na Cinética. O Nosso Lar, por exemplo, reestreou agora na Amazon Prime Video no Brasil e em toda a América Latina. Então, de novo, estou recebendo pedidos até de entrevista, de conversa, Venezuela, Colômbia, Chile, mandaram um e-mail outro dia da Argentina, um pessoal que tem parte do movimento espírita lá. Então, você vê, o filme está de novo com essa possibilidade, né? O Wagner, a primeira vez que eu vi o filme Nosso Lar sendo vendido no exterior, eu fiquei tão emocionado. Eu te contei para você, né? Eu estava lá, não sei que ano que foi, acho que foi em 2012, 2011. Foi o Guido, que é um argentino que vende, ele é um revendedor de filmes, ele levou o filme para tudo quanto é lugar. Eu vi lá, acho que em Cannes que eu vi. Foi em Cannes, Festival de Cannes. A venda dos direitos, eu digo, meu Deus, eu estou realizando meu sonho, viu? 2011. Eu fui em 2011 e 2012 depois. Foi minha última vez que eu fui em Cannes. Olha. Não vou mais. Acabou também, né? Esse ano não vai... Não, acabou não, esse ano não vai ter. Porque mas o mercado está minguando, né? 70 anos. E 80 anos o Festival de Veneza. Isso é cinema. Olha que beleza. É arte, né? Orlando, a sala é sua. Estamos aí chegando no nosso ponto de conclusão, né? A gente pede que a espiritualidade ampare muito você, Wagner, no sentido de que todos esses novos projetos que já estão materializados no mundo espiritual, né? Eles irão se materializar no mundo físico
E a gente quer colocar à disposição, mesmo dentro da nossa simplicidade aqui, para cooperar com esses projetos. Então, tudo aquilo que estiver saindo assim, no sentido de cooperar, se você puder passar para nós, a gente terá a alegria de estar repassando esse trabalho, apesar da pandemia, e quando a gente voltar, a gente fazer aí um trabalho, um projeto para poder cooperar, porque a gente ama o cinema. Eu não sou especialista, mas eu sou aquele que adoro o cinema. Estou aqui cheio de aqui onde eu estou, né? Tenho tanto material aqui também. E quando eu vou, brinco que quando eu vou pro Oceano, na casa do Oceano, eu entro na sala dele, é essa sala que você já entrou também, né, Wagner? A gente parece que entra num plano muito bom, né? Então conte com a gente nesse sentido aí. Olha, tá bom, obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí. O que a gente vai precisar cada vez mais é dessa corrente positiva, acima de tudo, né? Mostrando a relevância das obras, convencendo as pessoas a irem à sala de cinema, como é importante também, né? A tal da ida na primeira semana, etc. Tudo tem seu tempo aí. A gente vai encontrar os caminhos. Eu agradeço sempre pelas boas palavras, pelo pensamento positivo. Isso conta muito, né? Agradeço sempre que as pessoas multiplicam. O Oceano é um multiplicador de cinema, é um multiplicador de conhecimento da doutrina. Isso para a gente é fundamental. São novos tempos que a gente está vivendo. O nosso país está passando por uma dor muito profunda. Então a gente vai emergir disso tudo aí para os próximos 10 anos. Sabe-se como, né? Então, precisando alimentar a alma, precisando alimentar o espírito e alimentar a barriga, né? Porque tem crise econômica, mas as duas coisas vão andar juntas. Então, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição do trabalho e estou à disposição aí nas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. É tudo Wagner de Assis. O Instagram é Wagner Assis 1111, o Twitter é Wagner de Assis 10 e o Facebook é o Wagner de Assis, que é uma página onde eu gosto de postar coisas, etc. Mas é uma maneira da gente se comunicar. Eu sempre estou ouvidos atentos. E podem ter certeza, sim, a gente está trabalhando a 110% de vontade, com maior afinco, com maior respeito pelos trabalhos, pelas obras, como sempre foi, né? E tomara que aí, quando setembro vier, a gente traga boas notícias, volte aqui para falar e anuncie coisas bacanas para acontecerem, viu? Agradeço muito. Você lembra o nome da atriz do Quando Setembro Vier? Ou não? Ou não era a sua época? Não. É uma grega. Não, eu não sou cinéfilo que nem você, né, Luciano? Tá bom, deixa para lá. Porque toda vez que fala essa frase, eu lembro do nome do filme. E aí, sim, agradeço também ao Oceano. O Oceano é um parceiro já de longa data. O Oceano teve que estar comigo aí desde que ele viu a primeira vez. Quando a gente conseguiu os direitos do nosso lar, e eles estavam preparando lá o E a Vida Continua. A gente trilha no mesmo oceano, né? A gente navega no mesmo oceano com barquinhos, e acho que esse é o melhor caminho. Logo, logo outros podem navegar e contar suas histórias. No fundo, são elas que vão marcar a identidade de um povo, né? São elas que vão marcar a nossa cultura, cultivar essas histórias é cultura, e a gente vai em frente aí, acelerando, mesmo diante de uma pandemia tão grave, tão dura para o povo brasileiro, né? Mas tenho certeza de que dias melhores virão, e vamos em frente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, e estou por aqui sempre que precisarem. O canal sempre está aberto para divulgar, e quando tiver os novos projetos, a gente linka outra live para divulgar. Oceano, suas palavras finais aí. Uma honra estar com você. Você é um coração nosso muito querido. Um beijo no coração da Sônia. Ela está aqui na sala lá assistindo. Idem, manda um beijo para ela. Mas antes das suas palavras finais, eu vou aqui então, me permita, 2 minutinhos, tá? Aí depois a gente passa para palavras finais do Oceano e a gente encerra. E vamos deixar aqui, não poderíamos deixar de manter essa emoção aqui para nós aqui, com esse trailer aqui.
no fundo do mar o maior amor que jamais existiu. E você agora tá obrigada a reconhecer que eu vou te proteger pra sempre. Olha que eu sei que seus leitores te adoram e que eu te amo. Eu sou teu anjo da guarda, Clara. Alguma vez você já teve Vamos ficar num mundo só nosso. essas alucinações que os seus personagens têm, que são Você só precisa relaxar. tão marcantes nos seus livros? Tomou remédio hoje? Tudo cabeça de escritor. Não fala comigo como se eu fosse uma solitária maluca. Eles querem te fazer acreditar que você é louca. Tava com o olhar perdido. Ah, sou assim mesmo, você me conhece. Você não sabe como é patético. Você fica querendo me agradar a qualquer preço. Você é filha da deusa. A gente tá nesse livro. Você tá tentando me encostar contra a parede. Mas seus personagens sabem ser pacientes, não sabem? Você tá tendo alucinações de novo, é isso? Fala comigo como se eu fosse louca. Você tá aqui pra me isolar do mundo, Carlos. Eu não tenho mais limites, eu não sei mais o que é sonho, o que é realidade, eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Eu tô aqui pra impedir que o mundo te machuque. Os mortos, eles são como nós, eles têm vontade própria. Você vai ser minha pra sempre. Às vezes eu acho que eles estão mais vivos do que nós, influenciando a gente Não, muito mais olha do que a só, gente pode imaginar. Os mortos estão mortos. Eu devia ter deixado você morrer afogada. Devia mesmo. Me pouparia de toda essa minha maluquice. Pra falar a verdade, eu não sei se eu tenho muito tempo. Eu acho que eu tenho pouco tempo. Tá aí, que beleza, que maravilha. Oceano, querido, suas palavras finais. Deixa eu falar com o Wagner uma coisa. Wagner, quando uma grande amiga nossa, minha, sua, assistiu ao Nosso Lar, é uma grande personalidade da cultura cinematográfica do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela assistiu na cabine lá do cinema dela, ela me ligou. Ela falou assim: Oceano, que filme que é esse que eu acabei de assistir? Sabe o que eu falei para ela? Disse: eu tenho dó de vocês, que são intelectuais demais e não percebem uma coisa linda que está disponível para todo mundo, que é a espiritualidade através de Chico Xavier. Hoje, de vez em quando, eu converso com ela e a gente se respeita assim, né? A intelectualidade dela e o meu conhecimento espiritual, espírita, que eu não abro mão disso, né? Então, isso é uma questão de tempo, e que essa pessoa, eu gosto muito dela, ela é respeitosa, ela, inclusive, quer produzir um filme baseado nessas histórias, já falei isso para você. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você captou muito bem e você não será motivo de Humberto de Campos fazer uma crônica dizendo o que aconteceu com você, igual ele fez com Charles Richer. Lá no Crônica de Além Túmulo, você chegou a ler ou não? É aquilo lá, Crônica de Além Túmulo, né? O desenlace de Charles Richer. A decepção que foi por ele não acreditar na fé. Ele veio com a missão, só para os telespectadores entenderem, ele esteve com Jesus, ele esteve reunido, ele veio com a missão de trazer a fé para a ciência. E ele negou isso. Inclusive, uma das pessoas que batizou o ectoplasma, né? Charles Richer, né? Pois é. Ele pesquisou o ectoplasma, né? É a ciência da ectoplasmia, né? Pois é. Ganhou, inclusive, um prêmio Nobel na época, com outra pesquisa, né? Ele negou a fé. E você, Wagner, não. Você não negou a fé. Você tem o seu ideal unindo a arte e a espiritualidade. Isso é muito importante. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos mesmo. Viu? Obrigado. Ok. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite. E queridos internautas, amigos, fiquem com Deus. Até a próxima, nas bênçãos de Deus.